Salve, salve nação rubro-negra! Estamos aqui depois de um certo tempo ausentes. A gente não vem fazendo muitos vídeos, né? Mas estamos aqui para falar sobre esse primeiro turno, sobre tudo que rolou, o começo conturbado do Brasileirão no Atlético. Foi um começo de mudanças, a gente veio recém de uma eliminação da Copa do Brasil pelo Tupi. O jogo contra o Internacional, que foi o primeiro jogo do turno. Tínhamos recém sido eliminados pelo Tupi. E uma recuperação no Paranaense. E uma recuperação no torneio da morte do Paranaense, final, um time muito desacreditado. E que começou o Brasileirão metendo 3 a 0 no Inter. Teve mudanças. Teve muito. Se a gente for analisar a escalação do primeiro jogo, quem tinha? Teve algumas mudanças. Você vê, por exemplo, a entrada, por exemplo, do Walter, que não poderia jogar, que foi uma grande mudança. Só podia a Copa do Brasil e o Brasileirão na época, né? O Paranaense não pôde. Começou o jogo contra o Inter também o Jadson, né? Nós jogamos com o Marquinhos e o Damasceno, aí jogamos com o Felipe no meio, né? O David ainda não tinha se machucado, né? Exatamente. E a linha de trás com o Everton, o Eduardo, né? O Gustavo, o Cadu. O Cadu já tinha entrado. E o Natanael. Esse jogo me surpreendeu porque eu não esperava 3 a 0. Acho que ninguém esperava 3 a 0. Eu esperava um bom jogo. Tudo bem, que era o time misto do Inter porque tava na Libertadores ainda, né? Mas ninguém esperava um 3 a 0. Mas um time de qualidade. Um time jogando muito melhor do que vinha jogando contra o Tupi, que jogou no Paranaense também. Então ninguém esperava. E engatou ali Tudo bem que no jogo seguinte perdeu pro Goiás lá no Serra Dourada. Que teve Mas os 6 primeiros jogos do Brasileirão foram 5 vitórias. 5 vitórias. A única derrota foi contra o Goiás. O que nos alçou a liderança do campeonato, né? Logo após aí esses... Se você for ver ali os jogos... A gente pegou o Inter, aí depois foi o Goiás, Atlético Mineiro, a gente ganhou 1 a 0. 1 a 0, um baita. Belo jogo. Gol do Douglas Coutinho, que o Nicão começou, né? Fomos lá pra Joinville, ganhamos de 2 a 1, 2 gols do Nicão. Exatamente. Contra o Figueirense em casa, uma vitória de 1 a 0. Fomos em casa também contra o Vasco, 2 a 0. Contra o Figueirense, outro gol do Nicão. E contra o Vasco, outro gol do Nicão. E um gol do Ítalo no final, ou seja... Começo aí avassalador pro Nicão. Aí eu já vou falar pra vocês aqui quem é o meu destaque do primeiro turno do Atlético Paranaense. Na minha opinião, mais até do que o Walter. É o Nicão. Foi muito mais decisivo nos jogos. Decisivo e cumprindo uma função tática, correndo, recompondo, se desgastando. Eu acho que é muito parecido com o que o Everton fazia em 2013, na época do Mancini aqui. Que ajudava, voltava atrás, ajudava a marcar e lá na frente chegava atacado. E ele tem fôlego. E ele se recuperou, meio que estava esquecido. O Atlético foi atrás dele, ele perdeu o peso, ele entrou numa linha. Na hora que ele chegou ele estava bem bolachudo, né? Exatamente. E agora tá fininho, tá jogando bem. Tudo bem que os últimos jogos dele não foi de lá grandes coisas. Aí eu já acho que já foi desgaste. Pode ser. Aí eu já acredito que foi desgaste por causa do sistema. Mas o meu destaque é o Nicão. Aí nós tivemos... Depois do Vasco, fomos lá pra Arena do Grêmio, perdemos de 2 a 1. Um jogo que nós poderíamos ter empatado no mínimo empatar. Jogamos bem Jogamos bem. O Atletiba Mosaico, que a nossa Liga Furacão fez, né? Uma festa sensacional. 30 mil pessoas no estádio. E foi um empate apenas contra o fraco Coritiba. 2 a 1, perdemos pra Ponte na época do Renato Cajá. E gol do Nicão também. Não recordo, mas pode dizer. Gol do Nicão, foi um puta de um golaço. E esse jogo também nós poderíamos no mínimo ter empatado. Poderíamos. Jogamos bem, mas a Ponte estava naquela fase do Renato Cajá, que foi quando eles conseguiram chegar lá em cima na tabela e agora estão decaindo com Badi e Felipe, né? Esse jogo do primeiro turno, 2 a 0, talvez seja o único jogo, com exceção desse último do Flamengo. 2 a 0. Esse aí. Cruzeiro 2, Atlético 0. Que o Atlético não foi bem. Exatamente. Porque contra o Corinthians 2 a 0 na sequência, eu me lembro que até o Tite elogiou a equipe. O Atlético foi muito bem aplicado taticamente e teve oportunidades. Mais oportunidades que o Corinthians. Com o Cléo até. Mas mais oportunidades que o próprio Corinthians, que ganhou da gente 2 a 0. Exatamente. E esse jogo do Cruzeiro veio logo depois de uma vitória do São Paulo de 2 a 1, gol do Marcos Guilherme, do Gustavo de cabeça. Sensacional esse jogo. Se eu não me engano, esse jogo do Cruzeiro foi o jogo de estreia do Vilches. Foi. Se eu não me engano. Foi o jogo de estreia do Vilches. Saiu o Gustavo, entrou... o time jogou mal.
time jogou mal e foi um dos únicos jogos que a gente realmente mereceu perder. Porque a gente jogou mal, e o Cruzeiro foi superior do que a gente. Exatamente. Aí a gente engatou uma sequência ruim. Perdemos pro Cruzeiro, perdemos pro Corinthians e perdemos em casa pro Fluminense. Com aquele gol aos 47 do segundo tempo do Fred. Coisa da acaso, né? Coisa que o Atlético gosta de entregar. Tudo bem. Mas era um jogo também que, cara, olha, veja. Confronto direto lá de cima da tabela. Não podia ter perdido. Não podia ter perdido. Ainda mais em casa. E no mínimo empatado. No mínimo. Pelas circunstâncias do jogo. Né? Foi um jogo em casa, a gente poderia ter ganho. A gente estaria mais em cima agora, talvez se a gente tivesse ganho o Fluminense, estaria onde a gente está e a gente estaria onde o Fluminense está. Depois da sequência. Ganhamos contra a Chapecoense em casa, contra o Avaí fora, contra o Palmeiras fora. Essa sequência Chapecoense e gol do Hernani. Um gol de falta, que na minha opinião o time do Milton Mendes recuperou isso no Atlético. A bola parada, o escanteio. Não foi um gol de falta, foi uma bola parada. Não, foi um gol de escanteio. Isso. Foi um gol de escanteio. Isso. E ele cabeceou. Então isso tem se recuperado, a bola aérea tem se recuperado. Não foi o primeiro gol de escanteio, porque depois a gente fez contra o Sport. No último minuto, o Vilches fez de cabeça. Contra o Flamengo, o Cadu fez de cabeça, o próprio Hernani fez de cabeça. Então, o Atlético recuperou uma coisa que não vinha há tempos conseguindo. Que era fazer gol de bola parada e ter a bola parada com o Mário. Lembra aquele time de 2010? Que era o time que só fazia gol. Rafael Moura? 2-1. Foi na época do Rafael Moura? Não, 2010, Paulo Baier. Era o Paulo Baier quem cobrava. Batia a Moura era da época do Netinho, né? Exatamente. Verdade. 1-0, 2-1, era bola parada, fecha, né? Exatamente. Então... Mas a gente tinha o Paulo Baier no seu auge, né? Seu auge dos seus 38 anos. E o último jogo empatamos com o Santos. Que foi vacilo. 0-0. Apesar que foi um jogo em que o Santos teve duas oportunidades. O Everton que faz um campeonato regular muito bom, né? Salvou a gente em alguns jogos e esse foi um deles. Aquela bola do Ricardo Oliveira que bateu no travessão. Tanto a bola que o Everton acabou defendendo, dando rebote pro Ricardo Oliveira, quanto o pênalti bem defendido. Foi um chute forte no canto, o Everton foi lá e conseguiu buscar. Salvou, né? Mas a gente também teve chances pra... A gente talvez teve mais chances de gol. É que as duas chances do Santos foi muito clara, mas o Atlético teve muitas chances de gol também. Aquele cabeceio que o Vanderlei buscou quase dentro do gol, sim, do bola Coutinho, quicando na frente Marcos do Guilherme gol, tirando demais o goleiro. Nós tivemos N oportunidades. Daniel Hernandes dando um fogo no time. Muito bem. Ele corre, vai pra dentro, corre pro meio. Uma dor de cabeça aí pro Milton Mendes no segundo turno. E a gente tem que ressaltar isso aí, a chegada de alguns jogadores, né, como o Hernandes e o Barretos, que colocam na cabeça do Milton Mendes algumas dúvidas. Porque no início do campeonato, na primeira rodada nós tínhamos Jadson e David. Isso. Jadson daí contra o Goiás tomou o cartão. Vermelho, ficou sem jogar e o David machucou. Entrou Otávio e Hernani. A dupla dinâmica. Né? Não é uma dupla irretocável, mas é uma dupla muito boa. Isso. Né? Na minha opinião, o Otávio com mais qualidade técnica e mais recursos do que o Hernani. É bastante altura. Eu acho que ele entra nesse time pela altura. Muitas vezes, quando o Atlético estava perdendo, o Milton Mendes tirava o Otávio e não tirava o Hernani. Por quê? Por causa da altura. Porque ele, também é uma questão... o Atlético vai precisar botar a bola na área no final do jogo se está perdendo ou empatando. E ele vai querer que seja alguém alto lá dentro da área. E o Hernani já fez 2 gols de cabeça. Exatamente. Então é essa a estratégia do Milton Mendes quando deixa o Hernani em campo. Exatamente. Não, eu acredito assim, a única coisa que nós pecamos e nós falhamos, na minha conta, eu não coloco na alça do treinador. Não coloco eu coloco na conta do próprio time em campo, tá? Nós vacilamos em muitas oportunidades de gol com a bola rolando, que o Atlético cria. A gente tem muitas finalizações. E melhorar a pontaria. Exatamente. No jogo a gente está tendo mais finalização do que o adversário, a maioria das vezes. Mais posse de bola. Só que a gente não tem aquela coisa que o Corinthians tem. O Corinthians chega menos no gol, mas ele faz o gol. O Atlético chega bastante e não faz. Mais decisivo, né? Exatamente, o Atlético chega bastante e não faz o gol. Passa por qualidade técnica também, mas criando as oportunidades como nós estamos criando, nós não podemos perder. Não pode vacilar. Né? Não pode vacilar. Exatamente. E pro segundo turno, Felipe? O que você espera? O que eu espero é ser campeão da Sul-Americana. Todos nós. Isso. Todos nós. Fica aquela discussão, vamos priorizar a Sul-Americana ou vamos ficar no Brasileirão? A minha opinião é,
Vamos começar jogando contra o Joinville, que é o time que está na parte de baixo da tabela do Brasileirão da Série A. E depois iremos se passar do Joinville e pegar o vencedor de Goiás ou Brasília. Então, provavelmente vai ser o Goiás, né? Ao que tudo indica. E o que eu acho é, vamos começar com um time misto, que é o que o Milton Mendes já fez com o Santos, já deu uma mesclada. Começar, se passar do Joinville e passando do Goiás ou Brasília, né? Não sabemos o que vem por aí. Aí time titular. Aí eu acho que a gente já tem que colocar o time principal. Por quê? De 2006 pra cá, em 2006, 2007 e 2011, se não me engano, os clubes, foram as únicas vezes que um clube ganhou, foi pra Libertadores sem estar no G4. Estando no G4, desculpa. O resto de todos os anos de 2006 pra cá, tirando esses 3 anos, quem foi pra Libertadores não estava no G4. Foi ganhando a Copa do Brasil, priorizando um campeonato diferente do Campeonato Brasileiro. Priorizou a Copa do Brasil ou priorizou a Libertadores. E acabou ficando fora do G4, mas foi pra Libertadores estando fora do G4. Eu já partilho de uma opinião diferente. Eu me espelho em 2013, que nós não tínhamos um time tão melhor que esse, na minha opinião. Não era. Não era também por causa de técnica, porque era bola pro Marcelo. Era um time fechado, era um time coeso como esse time coletivo do Milton Mendes. E, na verdade, a nossa falha foi nas finais. O Atlético não entrou bem nas finais. Até as finais o Atlético jogou jogos difíceis contra a Grêmio, contra a Internacional, contra a Palmeiras e, em paralelo, jogando o Campeonato Brasileiro. Então o nosso problema foi justamente mas a gente não mesclou, né? A reta final. A gente não mesclou. Pode ter desgastado os jogadores? Também pode. Porque nas finais contra o Flamengo a gente não jogou bola. Eu só sei o seguinte, se o Atlético tivesse ganho a final da Copa do Brasil, tava feito. Tá. Podia esquecer o brasileiro, cara. Entendeu? É isso que os times arriscam. O Atlético Mineiro fez nos últimos 2 anos, foi para Libertadores. O Atlético Mineiro não terminou no G4. O Atlético Mineiro se classificou ganhando a Copa do Brasil e ganhando a Libertadores da América no outro ano. Lembrar uma questão importante. Em 2013, no primeiro turno, nós fizemos 34 pontos. E nós terminamos o campeonato com 64 pontos. Em terceiro lugar, nós poderíamos ter sido vice-campeões. Por um ponto o Grêmio ficou. Foram jogos ali no final que o Atlético vacilou depois da Copa do Brasil. Né? Um ambiente ficou meio assim. Mas o que eu acredito? Nós podemos fazer tranquilamente 34 pontos agora no retorno. Fizemos 30 e nós podemos fazer 34. E é isso aí, 64, 65, 63. É isso aí que vai dar. Então eu acredito assim, concordo com você, nesses dois primeiros jogos dá uma mesclada. A questão é a seguinte, nós temos que passar setembro ilesos. Exatamente, nós temos que fazer bastante no Campeonato Brasileiro, pontuar bem. Chegar aos 45. Pra ficar tranquilo. Aos 45. Ficar tranquilo, porque se começar a não pontuar no começo do campeonato agora, no retorno, e a gente começar a passar na Sul-Americana, a gente não vai conseguir ficar mais tranquilo no Brasileirão e poder focar na Sul-Americana. Aí embola. Ixi. Porque a gente vai ter que botar o time na Sul-Americana, porque a gente já tá chegando nas finais, a gente precisa subir na Sul-Americana e passar de fase. Mas a gente também não pode deixar o Brasileirão de lado, porque a gente começa a perder e cair na tabela. Esse é um cenário. E nós temos que analisar todos os cenários possíveis. Então, é por isso que eu penso assim, nós não temos um elenco mega, não temos assim 7 reservas que a gente vai falar assim, putz. Atlético Mineiro, Palmeiras tem. Podem. Porque tem muito dinheiro, são muitos jogadores, né, com nome, blá blá blá. Apesar que eu acredito nessa filosofia do Atlético, eu estou gostando de ver jogadores da base, de Clay, Otávio, Marcos Guilherme, que cresceu, foi para a seleção, depois voltou, cresceu muito bem. O próprio Otávio foi convocado para a seleção olímpica. Então, eu acredito que o Atlético está no caminho certo dessa mescla. Claro. Né? O Palmeiras e o Atlético Mineiro a gente diz que tem nomes, porque são nomes mais conhecidos, que já são um pouquinho mais rodados. Sim. O Atlético tem nomes bons, só que vieram da base. São jovens ainda e tem muito ainda que rodar nos campeonatos para aprender como jogador. Eu acredito que com essa experiência internacional do Vilches, do Daniel Hernandes e do Fernando Barretos, com a segurança do Everton, com a segurança do Cadu, a segurança do Walter, mesclando, nós temos condições sim de fazer um excelente campeonato sul-americano, né, e continuar no brasileiro numa boa batida. Se viesse, ainda há tempo, talvez mais 2 peças. Não sei da onde nós tiraríamos, mas vai que algum... Surge uma oportunidade. Não sei. Igual o Goiás, contratando 19.
Não, Longe daqui. eu não sei, a gente tem que estar atento ao mercado. Claro, claro. Né? É sempre bom se reforçar. O Cruzeiro, quando tinha um time bom, continua se reforçando. O Atlético Mineiro, com um time bom, continua se reforçando. Palmeiras, foi lá, contratou 25, 26, sei lá quantos nomes. Então, nunca não há espaço para reforço. Sempre tem um espaço para um reforço, jogador de mais qualidade, jogador de mais experiência, trazer um cara jovem quando o time está bem. Bruno Mota, que entrou nos primeiros jogos, até deu um ar diferente, que a gente não tinha meio campo de armação, agora já ficou um pouco mal. Entrou o Daniel Hernandes, já mesclou, aí Daniel Hernandes já coloca a pulga atrás da orelha do meu. Mas também. é bom Quanto isso. mais jogador qualificado no elenco, mais pulga na orelha do meu. Mais também. concorrência. E a gente tem um grande técnico hoje Temos. no elenco, então ele tem o time pra ele tem o jeito dele, e que foi muito criticado quando chegou. Eu não critiquei. Não, a maioria, 98%. Ah, eu já não sei, eu já não 99%, sei. A maioria Tem que ver as enquetes deu lá que o Globo uma Esporte fez. cornetadinha, pelo menos. Eu não. Tudo bem. A maioria deu, no mínimo, Sabe por uma que não? cornetadinha. Sabe por que não? Porque eu já aprendi. Wagner Mancini. Wagner Mancini, Ricardo Dubski e outros treinadores que passaram no Atlético. Né? Às vezes, realmente, eu vi muitas pessoas próximas falando: ah, o Milton Mendes, quem é Milton Mendes, blá 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 blá. Porque a torcida é chata pra caramba, né? Pelo amor de Deus. Eu falo. E sempre falei, a torcida do Atlético é a mais chata do Brasil. Mas é muita exigência. Porque Queima jogador. Deixa os caras trabalhar. Queima jogador, queima treinador. Temos que continuar nessa batida, que eu acredito que... Temos um ano bom. Temos um ano bom. Até agora o primeiro turno foi o terceiro melhor entre os campeonatos brasileiros de ponto corrido. Então a gente tá um ano não de excelência. A gente poderia ter conseguido pontos em jogos que a gente deixou escapar. E eu quero fazer um apelo aqui para quem ainda não é sócio Furacão. A gente sempre bate nessa tecla porque a importância da arena, a importância do Caldeirão é tremenda. Né? Ah, Léo, mas nós estamos empatando na arena, não interessa. A torcida faz o seu papel, a torcida assusta adversário, encurrala adversário, né? É claro, nós estamos se habituando, faz um ano e pouco que nós estamos nessa nova arena, tivemos punições ano passado, blá blá blá, tudo aquilo que a gente já sabe. Então nós estamos nos habituando ainda, né? A torcida está começando a fazer festa, fazendo aquilo que é bonito, que faz parte. Tá voltando a ser aquela torcida. Referência. Exatamente. Referência, que joga junto com o time, que tá junto, sabe? Quando o time e a torcida jogam em sintonia, tá voltando. Não tem. É isso que nós vamos ver na Sul-Americana. E assim espero. Vestir a camisa rubro-negra, ir pro estádio, quem não é sócio, comparar o valor dos ingressos avulsos e ir pra cima dos caras. Exatamente. Ir pra cima dos caras com tudo. Pra cima Atlético. Que venha Joinville e que venha River Plate. Tem que ir pra cima de qualquer jeito, não importa quem seja. Na arena tem que ser tudo nosso e não pode deixar mais escapar ponto no Brasileiro e na Sul-Americana fazer vitória e não levar gol em casa, que é a coisa mais importante, né? Numa Copa. Exatamente. Então é isso aí, galera, né? Saudações rubro-negras, um forte abraço a todos. Comentem aí, deixem os comentários. Claro. Foi um pequeno resumo do primeiro turno do que foi pro Atlético, por isso o vídeo talvez seja um pouquinho longo. Mas em compensação daqueles que a gente não fez, a gente fez tudo agora, né? Comenta, a gente gosta de saber o comentário de vocês também. Não deixe de curtir a página no Facebook e nos acompanhe sempre. É isso, um abraço a todos e até a próxima.